O que a maioria das pessoas acredita sobre creatina e testosterona está errado. E entender essa verdade, a verdade real, baseada em pesquisa, não em marketing, pode mudar completamente como você usa esse suplemento depois dos 50. Porque a resposta não é simples, não é o que os vendedores de suplemento prometem, e é muito mais interessante do que qualquer coisa que você provavelmente já leu sobre o assunto. Antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal. Deixa o like e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo como esse e ainda ajuda a espalhar informação de qualidade para mais gente. O suplemento mais estudado do mundo. Antes de falar sobre testosterona, é importante estabelecer um ponto que muitas pessoas não sabem. A creatina não é uma moda passageira, não é um suplemento de nicho e não é uma promessa sem base. É o suplemento com o maior volume de evidências científicas de toda a história da nutrição esportiva. Décadas de pesquisa controlada, em populações diversas, confirmando os mesmos resultados de formas diferentes. O mecanismo é simples. A creatina aumenta os estoques de fosfocreatina dentro da célula muscular. A fosfocreatina é o combustível imediato que o músculo usa durante contrações de alta intensidade, os primeiros segundos de um esforço máximo. Quando esses estoques estão maiores, o músculo consegue sustentar contrações de alta força por mais tempo antes de entrar em fadiga. Isso significa mais repetições, mais carga, mais tempo sob tensão, e mais tempo sob tensão é o que estimula hipertrofia. Nos primeiros 30 dias de uso consistente, o que se observa na prática é um conjunto de mudanças que acontecem em camadas. A primeira é o aumento de retenção de água intracelular. O músculo fica mais cheio e mais volumoso visualmente. A segunda é o aumento de força nas séries, pequeno nas primeiras semanas, mas perceptível e progressivo. A terceira é a melhora na recuperação entre as sessões. Menos fadiga residual, mais disposição para treinar com qualidade na sessão seguinte. Simples, barato, comprovado. É o ponto de partida de tudo que vem depois nesse vídeo. Por que a testosterona muda tudo depois dos 50? A testosterona é frequentemente reduzida a hormônio de academia, algo que importa para quem quer músculo, mas que não é relevante para a maioria dos homens. Essa é uma das ideias mais equivocadas que existem sobre saúde masculina. A testosterona não controla só o músculo. Ela controla a composição corporal de forma geral, incluindo onde e quanto o corpo acumula gordura. Ela regula os níveis de energia ao longo do dia. Ela influencia diretamente a libido e a função sexual. Ela afeta o humor, a motivação e a disposição. Aquela sensação de querer fazer coisas, de ter iniciativa, de não precisar de muito esforço mental para começar algo. Ela impacta a clareza de pensamento, a memória de trabalho e a velocidade de processamento cognitivo. E ela determina, em grande parte, com que facilidade o corpo responde ao treino, com que rapidez o músculo cresce e a gordura diminui quando o esforço é feito de forma consistente. Depois dos 50, a testosterona cai. Esse declínio começa, na verdade, por volta dos 30 anos, mas se torna mais pronunciado e mais consequente com o tempo. A queda é silenciosa. Raramente há um evento específico que a pessoa consegue identificar como o momento em que as coisas mudaram. O que existe é uma acumulação gradual de sintomas que a maioria dos homens atribui a estar ficando mais velho, sem questionar se existe uma causa fisiológica específica e se existe algo que pode ser feito a respeito. Entender que a testosterona está por trás de grande parte dessa mudança é o primeiro passo. Entender o que cria um ambiente fisiológico favorável a ela é o segundo. E é exatamente aí que a creatina entra, mas não da forma que a maioria imagina. O que a ciência realmente descobriu. Aqui está o ponto central desse vídeo, e onde a maioria das pessoas que pesquisa esse assunto ou recebe informação errada
ou recebe apenas metade da verdade. A creatina não aumenta a testosterona diretamente. Isso está bem estabelecido na literatura científica. Não existe mecanismo direto pelo qual a creatina estimule a produção de testosterona nas gônadas ou altere a regulação do eixo hormonal que controla sua síntese. Qualquer suplemento que prometa aumentar testosterona baseado em creatina está distorcendo o que a pesquisa realmente diz. Mas aqui está o que quase ninguém explica, e é muito mais interessante do que a promessa simples. Os efeitos que a creatina provoca no corpo criam um ambiente metabólico e fisiológico que favorece um perfil hormonal mais saudável de forma indireta, mas mensurável. O primeiro mecanismo é pela composição corporal. A creatina facilita o ganho de massa muscular e a manutenção de músculo durante o déficit calórico. Mais massa muscular significa menos gordura visceral, especialmente a gordura abdominal profunda, que não é apenas esteticamente indesejada, mas é metabolicamente ativa de uma forma muito específica e muito prejudicial. O tecido adiposo visceral produz uma enzima chamada aromatase, que converte testosterona em estrogênio, processo chamado de aromatização. Quanto mais gordura visceral, mais aromatização, menos testosterona disponível no sangue, mais estrogênio circulante. A creatina, ao facilitar a manutenção e o crescimento de massa muscular, contribui indiretamente para a redução desse tecido que sabota o perfil hormonal. O segundo mecanismo é pelo cortisol. Treinos intensos elevam o cortisol. É uma resposta fisiológica normal. O problema é o cortisol cronicamente elevado, que ocorre quando o volume e a intensidade do treino excedem a capacidade de recuperação. Cortisol e testosterona têm uma relação inversa. Quando um sobe de forma crônica, o outro cai. A creatina melhora a recuperação entre as séries e entre as sessões, o que permite manter a intensidade do treino sem elevar o cortisol a níveis crônicos. Menos cortisol crônico pós-treino significa um ambiente hormonal mais favorável à testosterona. Esses dois mecanismos não existem em isolamento. Eles são amplificados por outros fatores que interagem com a creatina de forma sinérgica. Sono de qualidade, que é quando a maior parte da testosterona é produzida. Treino resistido consistente, que é o estímulo mais potente conhecido para manter a produção de testosterona com a idade. Alimentação com gorduras saudáveis, que fornecem os precursores necessários para a síntese hormonal. E controle do estresse, que mantém o cortisol sob controle de forma sistêmica. A creatina sozinha não resolve. Mas dentro desse conjunto de fatores, ela é uma peça poderosa. E uma peça que a maioria dos homens acima dos 50 ainda não colocou no lugar. O que ninguém te contou sobre creatina e cérebro? Há um benefício da creatina que raramente é mencionado quando o assunto é saúde masculina depois dos 50, e que, dependendo do que você mais valoriza na sua qualidade de vida, pode ser o mais importante de todos. Não é o mais óbvio. Não é o que aparece nas embalagens. E definitivamente não é o que a maioria das pessoas pensa quando ouve a palavra creatina. Mas é o que a pesquisa está documentando com cada vez mais consistência. E o que homens que começaram a usar creatina mais velhos frequentemente relatam como a mudança mais surpreendente que notaram. Os níveis de creatina no cérebro diminuem com a idade. Isso não é uma hipótese. É um achado documentado em estudos de neuroimagem que medem a concentração de fosfocreatina cerebral em diferentes faixas etárias. Assim como acontece no músculo, o cérebro depende de fosfocreatina como fonte de energia rápida para suas operações de alta demanda. Tomada de decisões sob pressão. Atenção sustentada por períodos longos. Memória de trabalho. A capacidade de manter várias informações ativas ao mesmo tempo enquanto raciocina sobre elas. Velocidade de processamento. A rapidez com que o cérebro conecta informações e gera respostas. Todas essas funções têm um custo energético alto
e todas dependem de um sistema de energia cerebral que funciona de forma análoga ao que a creatina sustenta no músculo. Quando os estoques de fosfocreatina cerebral caem, como acontece naturalmente com o envelhecimento, o cérebro começa a operar com menos reserva energética disponível nos momentos de maior demanda. Isso não se manifesta como uma perda dramática e súbita de capacidade. Manifesta-se de formas sutis que a maioria dos homens nota, mas raramente conecta a uma causa específica. A concentração que antes sustentava por horas, agora exige mais esforço. A memória que antes era imediata, agora pede um segundo a mais. As decisões que antes eram tomadas com clareza, agora parecem exigir mais deliberação do que mereciam. A sensação de névoa mental que muitos homens acima dos 50 descrevem, essa impressão de que o pensamento não está fluindo com a mesma facilidade, tem, em parte, uma base energética cerebral real. Estudos controlados mostram que a suplementação de creatina em adultos acima dos 50 anos produz melhoras mensuráveis em múltiplas dimensões cognitivas. Memória, tanto a memória de trabalho quanto a memória de curto prazo, melhora de forma estatisticamente significativa em comparação com placebo. Velocidade de processamento de informação aumenta, o que significa que o cérebro conecta os pontos mais rápido, formula respostas com mais agilidade e sustenta a fluência cognitiva por mais tempo sem degradação perceptível. Função executiva, que inclui planejamento, tomada de decisão, controle inibitório e flexibilidade cognitiva, também apresenta melhoras em populações mais velhas suplementadas com creatina. Alguns estudos foram além e investigaram o impacto da creatina em condições de privação de sono e estresse cognitivo, exatamente as situações em que o cérebro mais precisa de reserva energética. Os resultados foram consistentes. A suplementação de creatina produziu um efeito protetor mensurável no desempenho cognitivo sob essas condições. O cérebro com estoques adequados de fosfocreatina degrada menos sob demanda do que o cérebro com estoques baixos. Isso é especialmente relevante para homens acima dos 50, que frequentemente enfrentam uma combinação de sono mais fragmentado, maior carga de responsabilidades e uma fisiologia cerebral que já está operando com menos reserva do que tinha antes. É importante dizer com clareza que a creatina não é um tratamento médico para nenhuma condição neurológica. O que a pesquisa estabelece é que em cérebros saudáveis que estão envelhecendo, a suplementação de creatina oferece suporte energético que se traduz em função cognitiva melhor do que seria sem ela. Não é reversão de declínio, é manutenção de capacidade e, às vezes, recuperação de uma capacidade que havia diminuído silenciosamente sem que a pessoa percebesse o quanto havia mudado até que começa a funcionar melhor. Vitalidade real, depois dos 50, não é só ter músculo. É acordar com a cabeça funcionando bem. É ter clareza nas decisões importantes sem precisar de esforço desproporcional. É sentir que o pensamento flui com qualidade, que a memória não está pedindo socorro a cada hora, que a concentração sustentada ainda é possível quando o trabalho ou a vida exige. É terminar o dia sem aquela sensação de que o cérebro foi além do que conseguia aguentar. Esses são os marcadores de qualidade de vida cognitiva que importam. E são exatamente os marcadores que a pesquisa com creatina em adultos mais velhos mostra melhora. A creatina contribui com isso, e é um benefício que a maioria dos homens descobre apenas depois de começar a usar, porque ninguém mencionou que esse efeito existia, porque a conversa sobre creatina foi sequestrada há décadas pelo marketing de academia e pela promessa de músculo. O benefício cognitivo ficou no segundo plano. Mas para muitos homens acima dos 50, pode ser exatamente o que estava faltando. E no fim, vale os 30 dias? A creatina não vai disparar sua testosterona. Se alguém prometeu isso a você, essa promessa foi exagerada ou distorcida. Mas aqui está o que 30 dias de creatina, combinados com treino consistente,
e os outros fatores que foram mencionados nesse vídeo vão produzir mais músculo, menos gordura, melhor recuperação entre os treinos, mais força acumulada ao longo das semanas, um ambiente hormonal mais favorável criado pelos mecanismos indiretos que a ciência documentou, e um cérebro que opera com mais clareza e menos fadiga cognitiva ao longo do dia. Tudo isso junto não é uma promessa hormonal. É um sistema de saúde masculina que funciona, e a creatina é uma das peças mais acessíveis, mais estudadas e mais comprovadas desse sistema. O ambiente certo para o corpo funcionar da melhor forma possível, depois dos 50, não se constrói com um único suplemento. Mas a creatina é um dos elementos que tornam esse ambiente mais alcançável. Essa é a verdade que a ciência tem a dizer. Ela é mais complexa do que qualquer promessa hormonal e é muito mais poderosa. Você já usa creatina ou está pensando em começar? Comenta aqui embaixo. É sempre interessante saber o que gerou mais impacto em cada pessoa. Se esse conteúdo foi útil, deixa o like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a entregar mais vídeos como esse para mais gente. E se ainda não está inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder o próximo.